Está no ar a rádio Amostradinho 66.0. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está no nosso segundo programa, Pânico na Praça, com os apresentadores Michele e Cauã Tassis. Certo? Hoje temos convidados especiais, certo? Venha para cá, Nicole, nossa secretária da escola, seja bem-vinda. O banquinho, por favor. A professora de biologia, nossa Wanda Carla. É isso aí, vem pra cá. Show. Nossas alunas, né? Claudiane, por favor, compareça ao nosso recinto. Raíssa, do terceiro ano. Maísa, do primeiro ano. Nossas alunas foram convidadas, vocês vão saber o porquê, certo? Teve uma que faltou hoje, não foi? Era Tereza, do segundo ano, certo? Eu vou deixar agora com o pessoal responsável pelo programa, certo? Enquanto eu vou ali fazer uma passagem de alguém, certo? Sejam todos bem-vindos. Bom dia, a gente vai começar as perguntas pelas alunas primeiro. Qual o nome de vocês? Meu nome é Maísa. Meu nome é Raíssa. E o meu é Claudiane. A idade? Eu tenho 18. Eu tenho 17. Eu tenho 16. E vocês fazem que curso aqui na escola? Interiores. Desenho de móveis. Edificações. E vocês, como são basicamente de cada turma, como é que vocês estão tendo essa experiência na CIT? Tipo, ela como já vai sair, aí Claudiane, como está no meu termo ali, tu como está começando. O que vocês querem falar? É uma experiência bem difícil, mas gratificante. Por passar o dia na escola e no sábado fazer o curso o dia todo. E dando continuidade com o que a Raíssa disse, né, é muito cansativo também. Mas é muito gratificante saber que todo o esforço vai valer a pena lá na frente. Para mim se torna mais puxado porque eu faço curso todo dia à noite, então saio da escola, só dá tempo de chegar em casa e eu vou direto para o curso, mas não diminui o esforço delas, é a mesma coisa. Mas é muito gratificante para mim fazer parte dessa escola, porque é uma escola muito incrível e eu torço para que ficar até o terceiro ano. Por que vocês escolheram fazer enfermagem? Eu escolhi fazer enfermagem porque praticamente toda a minha família seguiu essa área. Né? É uma área que eu me interesso muito e eu tenho certeza que cada um que está aqui vai fazer a diferença, principalmente no tratamento humanizado. Por que escolheu fazer enfermagem? Porque sempre foi meu sonho, sempre tive esse carinho pela enfermagem. Porque para seguir a profissão que eu quero no futuro, eu preciso ser formada em alguma área da saúde, aparecer a oportunidade eu decidi agarrar. Como a gente está no início do mês, né, Outubro Rosa, a gente separou algumas perguntas para fazer. A primeira é: vocês acham que a enfermagem, né, tem um papel principal na contribuição? Sim, pelo cuidado e pela prevenção. Com certeza, né? Porque sempre é bom o técnico de enfermagem orientar, ter a função de acolher, de educar a pessoa, não ser ignorante com esse tema. Então é muito importante. Se torna importante porque é o primeiro contato com o paciente, vendo a enfermagem, então sim, é muito importante. E para Nicole e Wanda Carla, como a maioria já conhece, o que vocês acham sobre o tema e que ele é muito importante para as mulheres e jovens? Eu tenho uma experiência na área da saúde, porque a minha mãe ela é agente comunitária de saúde fazem 20 anos. Então, eu acompanho de perto ela participando de diversas campanhas, inclusive essa do Outubro Rosa.
Queria parabenizar as meninas, eu estou amando escutar tudo que elas estão falando aqui sobre a enfermagem. Como a minha mãe também é agente de saúde, e essa campanha, esse mês, essa representatividade que esse mês tem, é muito importante, porque eu já ouvi vários relatos de várias mulheres que passaram anos sem fazer um exame, uma mamografia, uma ultrassom da mama e decidiram fazer através da campanha, descobriram que tinham a doença, que é o câncer de mama, e através da campanha, né, da conscientização, começaram um tratamento mais antecipado, que a gente sabe que é uma doença muito complicada, e quanto mais cedo o diagnóstico, como as meninas entendem, é melhor de tratar, né? Bom dia, né? Primeiramente quero agradecer a todos que estão por aqui e quero falar que o diagnóstico precoce, quando tem o conhecimento com propriedade, certo? Salva vidas, certo? Por isso que é importante. E as meninas poderiam explicar por que é tão importante assim identificar a doença um pouco antes? Porque quanto mais antes você descobrir, tem como fazer a químio, tem como fazer a rádio. E quando você descobre quando está mais avançado, os tratamentos são mais avançados, são mais agressivos. Tem como descobrir sem ser no exame da mamografia? Tem sim, pelo toque. A partir de qual idade é possível fazer o exame pelos dois? Assim? É o indicado. O indicado é fazer com mulheres de 50 a 60 anos, que é quando é possível essa doença. Mas uma pessoa mais jovem, assim, que tem a dúvida, poderia fazer também? O SUS recomenda que seja a partir dos 40 anos, mas é de 40 para cima. Mas se tiver uma idade menor, pode começar a procurar se cuidar? Sim, pode começar pelo toque. Em relação à idade mais jovem, caso a jovem, a adolescente, identifique no toque ou tenha algum sintoma relacionado ao câncer de mama, né? Porque existem os sintomas, as meninas conhecem, que podem acontecer em pessoas da minha idade, em pessoas mais jovens como as meninas. O ideal é que realmente procure um profissional especializado na área, tá? Sim, exatamente. Também tem a questão do autoexame, né? Que você conhecer a região da sua mama. Então, você pode fazer esse autoexame, você realmente conhecendo, se aprofundando na área, pressionando e sabendo se está nascendo algum caroço, algum nódulo. Então, é sempre importante verificar isso aí. Vocês já tiveram a experiência no hospital ou só até agora em sala de aula? Deixa eu só acrescentar aqui. Como é que pode ser prevenido? Primeiro, no banho, quando vocês estiverem tomando banho, vocês podem fazer o autotoque na mama, tá? E se vocês prestarem atenção e sentir esse caroço, esse nódulo, o que é esse nódulo? O que é o câncer? O câncer são as células, né? Principalmente os primeiros anos que estamos estudando isso, sobre células, são as nossas células. E o que acontece com essas células? Elas ocorrem mutações. E aí, essas mutações é o câncer. E aí, como é que você vai fazer isso? No banho, faz o autotoque lá e sente alguma coisa, procura o médico, tá? Por quê? Porque esse nódulo pode ser maligno, mas também pode ser algo simples e benigno, tá? Não necessariamente esses nódulos possam ser o câncer. E aí vocês vão e procuram um médico que vai fazer essa avaliação, tá certo? Então é muito importante você se conhecer. No banho, faz lá o autotoque para perceber se vai ter algo ou não. Ou as mamas inchadas, ou alguma secreção que sair pelas mamas. Isso é anormal. Tem que procurar o médico, tá? Inclusive, eu gostaria de acrescentar para que vocês, meninas, não fiquem assustadas no primeiro momento, porque isso aconteceu comigo há uns 2 anos atrás. Eu senti algo estranho,
Mas aí eu procurei um profissional, fiz vários exames e descobri que era algo relacionado ao uso de anticoncepcional e não era um câncer, não era algo maligno, tá? Então, por isso que o toque ele é importante, o autoexame. Geralmente na nossa idade, quando aparece na nossa idade, é algo relacionado a hormônio, a uso de anticoncepcional também, tá? Para vocês não fazerem o autoexame e ficarem preocupadas já de início. O correto é que procure sim um profissional, como eu procurei e descobri que não era nada grave, porque se for, aí você consegue se antecipar e essa antecipação, ela salva vidas, como a professora falou. Eu vou passar a fala agora para as meninas que entendem melhor da questão de saúde. Foi a pergunta, né? Foi se vocês já tiveram experiência em hospital. Sim, eu já tive experiência em hospital, só que eu não tive a chance de conhecer ninguém com câncer de mama. E, como foi citado antes aqui, vocês já tiveram alguma experiência de algum familiar ou conhecido que já passou pelo estágio assim, do câncer de mama ou se tiver, pode falar? No geral. Sim, eu tenho uma prima que ela retirou a mama e está no aguardo para poder colocar o silicone. Tem uma amiga minha que ela ia colocar silicone e aí tem que fazer todo o procedimento, né? E aí ela descobriu que teve câncer, certo? Hoje ela venceu o câncer e conseguiu colocar o silicone. Por isso que, assim, na idade de vocês não precisa fazer exame, né? Como as meninas falaram aqui, é a partir de 50 a 60 anos. Mas hoje, principalmente aqui no Nordeste, os casos de câncer aumentou muito. E aí há a necessidade de, a partir dos 40 anos, fazer o exame, certo? A importância de fazer o exame. No caso dela, ela tinha 28 anos e aí foi fazer os exames para colocar o silicone, e aí descobriu, certo? Quando é descoberto com antecedência, né? E aí há 99% de chance de cura. Por isso que é bom já na idade de vocês, não precisa fazer o exame, mas fazer um toque nas mamas, certo? Hoje também não só o câncer de mama, mas também tem o HPV, né? O câncer do colo do útero. E a importância de vocês, na idade de vocês que está tendo a vacina, se vacinar contra HPV, certo? Principalmente as meninas que já têm a sexualidade ativa, certo? Corre o risco de pegar o HPV. E é muito importante fazer os exames, certo? Para não correr o risco. A porcentagem é menor, já que tem a vacina. Mas, assim, hoje em dia, principalmente como eu falei para vocês no Nordeste, o câncer de mama está evoluindo muito, tá? E como é que a gente pode prevenir isso? Certo? Com alimentação? Sim. Certo? Assim, pelo meu pouco conhecimento, devido à alimentação de hoje, as nossas alimentações é cheia de agrotóxicos. E aí isso acelera nossas células cancerígenas, certo? Porque todos nós temos essas células. Mas com a alimentação que estamos tendo, está aumentando esses casos, certo? Sudeste e Nordeste são os maiores casos que tem de câncer de mama, certo? Outra coisa, a gente vê, eu estava olhando aqui os dados, que as pessoas que procuram os hospitais particulares para fazer os exames laboratórios, que descobrem no início, conseguem vencer o câncer, certo? E o que acontece? Quem procura o SUS já procura tardio demais, porque o câncer ele fica de 7 a 10 anos para realmente aparecer um nódulo. E quando você descobre no início, é mais fácil de vencer, certo? O câncer. Vocês acham que as mulheres conhecem bem seus direitos relacionados à saúde? Falou em direito, é a minha área, eu gosto de falar. Então, hoje em dia, com a questão das redes sociais, da internet, o acesso à internet, né, essas campanhas que o Ministério da Saúde faz,
ficou mais claro. As mulheres hoje, elas têm mais acesso às informações, né? Mas, e na prática, a gente sabe que temos um sistema de saúde, graças a Deus, público, que ele funciona assim, a gente não pode falar que ele não funciona, mas a gente sabe que tem muito a melhorar, né? Ele tem muito a melhorar. E em relação ao direito das mulheres, para quem não sabe, o SUS ele dá o direito, né, de você fazer a mamografia gratuitamente. Então, sua mãe, sua avó, procurar o PSF mais próximo do bairro, se consultar com um clínico geral. Ele vai fazer uma requisição do exame que vai ser encaminhado para a Secretaria de Saúde e esse exame vai ser solicitado. E caso tenha condições de fazer particular, né, que a gente sabe que não é a realidade de todos também, não deixem de incentivar as mães, as avós de vocês, tá certo? Pois se vocês acham que as mulheres conhecem bem seus direitos relacionados à saúde. Como Nicole disse, com certeza tem pessoas que já são bem conhecidas nesse assunto, mas tem mulheres, principalmente em comunidades, periferias, que mesmo com essas ações sociais, mesmo com o compartilhamento de folhetos, ainda há uma negligência muito grande no conhecimento. Então, essa questão do exame, né, da autoavaliação, é muito complicado para as pessoas que não têm conhecimento, porque às vezes elas pensam, pode ser uma besteira, pode ser um caroço normal, e por esse pensamento inadequado, por essa falta de conhecimento, a doença pode se agravando cada vez mais, o que complica mais na prevenção. E como vocês falaram aí, tem algumas pessoas que acabam tendo alguns preconceitos e não querem fazer exame. Será que tem alguma outra forma de identificar ou até tratar isso? Tem que fazer o exame? Repete aí. Porque algumas pessoas têm alguns preconceitos e não querem fazer exame, algumas mulheres. Qual a estratégia a gente poderia usar para que elas mudassem essa aí? Os tabus, né? Que muitas mulheres não querem fazer o exame. Como eu falei, o autoexame pode ser feito em casa, né? Relacionado ao toque e ver alguma malformação nas mamas, certo? E fora isso, não tem outro, tem que quebrar o tabu e tem que fazer o exame, que é a mamografia. Em relação a esse tabu, esse preconceito, essa vergonha, a gente sabe que a gente que é mulher, a gente tem um pouco desse receio, né? A única forma hoje é a conscientização. São essas campanhas que acontecem durante o mês de outubro, né? Que por mim deveriam ser o ano todo. A gente sabe o quanto é importante a prevenção, mas a forma de diagnóstico apenas o autoexame e mamografia, o ultrassom da mama, esses exames de imagem é que vão identificar. Infelizmente não existe outra forma, né? Querendo ou não, tem pacientes, né, que realmente se recusam à mamografia, mas o papel do técnico e do profissional de saúde é realmente usar esse diálogo empático, né? Explicar os benefícios, tirar as dúvidas de dor, de risco e sempre respeitar o tempo do paciente, sem impor limites, né? Porque, querendo ou não, ele tem a sua liberdade. Então, se ele não quer, a gente realmente faz o papel empático de divulgar, de falar os benefícios, os riscos que ele pode correr, mas realmente é da condição do paciente. O Estado, ele faz o suficiente para garantir exames de prevenção ou ainda falta muito? O Estado, ele faz o suficiente para garantir os exames de prevenção ou ainda falta muito? A gente pode falar assim, fazer uma linha do tempo em questão dos anos anteriores, né? Vamos colocar assim 30 anos. Eu não posso falar porque eu tenho 25, mas eu vou falar 25 anos atrás até agora, né? A gente sabe que essas campanhas de conscientização
através do SUS, como eu falei, do Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde Municipal, Secretaria de Saúde Estadual, tem um alcance muito grande, né? Essa dissipação dessas informações. A gente não pode dizer que o Estado faz o suficiente, que nunca vai ser suficiente, né? Mas, graças a Deus, hoje nós temos acesso a esses exames gratuitamente. Vou deixar uma crítica, acredito que esses exames deveriam ser realizados mais rápido. Vamos se dizer assim, no mesmo dia que a pessoa procura ali o hospital, o PSF, uma clínica pública, acredito que o Estado tem condições, sim, de que esses exames fossem feitos no mesmo dia. A gente sabe que a gente precisa esperar um prazo para que sejam marcados, para a gente procurar depois e fazer. Então, acho que no momento não é o suficiente, mas a gente já tem dado grandes passos, uma grande evolução. E algo que acaba sendo muito importante quando a pessoa já sabe que tem um câncer é o apoio emocional. E tipo, os familiares, dar apoio, os amigos. O que vocês acham sobre isso? Eu acho muito importante pela questão psicológica, pelo apoio principalmente. Hoje em dia, tipo, as pessoas têm muito a ver com o apoio emocional. E os familiares, os amigos são muito importantes nesse sentido. O que vocês têm a falar? Sim, em relação ao apoio emocional, ele é muito importante, né, para causar realmente um alicerce para essa pessoa, que o psicológico vai se abalando cada vez mais, principalmente pelo medo, pela insegurança. E é muito importante, principalmente, o apoio familiar, o apoio psicológico, sempre esse tratamento, né? E, infelizmente, hoje em dia, vamos dizer por amigos mesmo, tem pessoas que recebem esse diagnóstico e esperam uma reação diferente dos amigos, e os amigos, querendo ou não, têm uma visão meio ignorante sobre essa pauta. Né? Então fica meio complicado porque acaba se afastando, acaba se colocando em uma situação mais delicada. Então é muito importante a família e a pessoa ter um alicerce, buscar esse condicionamento, preparar bem o psicológico, para que ele também não venha a ser afetado tanto psicologicamente, porque o psicológico e o físico eles trabalham juntos. Né? Então é muito complicado uma pessoa já ter esse problema físico e ainda ter que passar por esse problema mental também. Então é muito importante esse acesso psicológico, essa importância para procurar uma ajuda. Acrescentando também que a pessoa que faz o tratamento com químio e rádio, né? Radioterapia, e é muito agressivo. Né? E a pessoa fica muito sensível e precisa muito desse apoio, tá? Porque a pessoa fica muito debilitada. Por quê? Porque a rádio e a químio, ele ataca as células cancerígenas, mas também ataca as células boas. E aí a pessoa fica muito debilitada e precisa muito do apoio da família e dos amigos. Em relação ao apoio psicológico, como você perguntou, eu acredito que essa informação seja um pouco nova, né? Mas existem dados e porcentagens de mulheres que descobrem o câncer de mama, começam a tratar, muitas vezes precisam remover a mama totalmente, né? E elas são abandonadas pelo marido durante o tratamento, pelo seu cônjuge. E acontece muito isso, por incrível que pareça. Então, é uma questão de conscientização mesmo dos homens, né, em relação às suas mães, às suas vós, às suas namoradas ou esposas, né, que a gente, como mulher, quando passa por uma situação dessa, a gente precisa de um apoio psicológico, né. Eu indico que procure terapia, se possível, porque a gente sabe que hoje em dia está até mais acessível, mas como Claudiane falou, tem pessoas de comunidade, pessoas que não têm tanta condição financeira, tanto acesso à informação e acaba que não tem acesso a uma terapia, a um psicólogo, entendeu? Mas eu acho muito importante essa questão do apoio da família, dos amigos, quebrar esse tabu, até porque o câncer, ele não é um
diagnóstico de morte, ele tem cura. A gente sabe que é uma doença difícil de tratar quando ela é descoberta de uma forma tardia, mas tem cura, tá certo? E acrescentando a fala, deixando bem claro que o homem também pode ter câncer de mama, afinal, o homem também tem tecido mamário, então é muito importante o apoio feminino, porque pode ser masculino também. Tem uma pessoa na plateia que quer fazer uma pergunta? Duas. A gente vai passar aqui o microfone para a aluna, certo? Oi, gente, meu nome é Glória, sou do primeiro ADI. Eu tenho uma pergunta. É que a minha avó, a minha bisa, na verdade, ela tem câncer de mama e justamente por causa desse tabu, ela escondia da gente, sabe? E a minha última memória dela foi justamente ela sangrando pelo peito. Foi uma coisa péssima, assim. E ela morreu de câncer de mama. Eu tenho uma curiosidade de saber se, tipo, eu sou bisneta dela. Será que eu tenho possibilidade de ter justamente porque ela tinha? Bom dia. Como sua bisa teve, você tem uma probabilidade sim. E aí o cuidado tem que ser a partir de agora. A mamografia, eu acredito que você precisa começar a prestar atenção no seu corpo e procurar saber. Eu não sei com que idade, se você já tem essa probabilidade que você faz. Mas se você vê qualquer coisa diferente, você precisa procurar um médico. Outra coisa, já que você tem essa probabilidade na família, o ideal é você começar a ter cuidados. Que cuidados? Fazer atividade física contribui, a alimentação também contribui, tá? Porque já que todos nós temos essas células cancerígenas, mas como já tem essa probabilidade, você precisa já começar a observar o seu corpo e tomar cuidados com a alimentação e com atividades físicas a partir de agora. E a outra pessoa? Eu vou complementar a resposta da pergunta de Glória. Então, Glória, não necessariamente isso indica que você vai ter, é uma certeza que você vai ter, tá? Não é assim. Mas como a professora falou, como tem um caso na sua família, como eu tenho casos também bem próximos, o ideal é que se você tiver condições, você procure se cuidar e fazer a prevenção com autoexame, se possível procurar um profissional para sempre ou anualmente, pelo menos, estar fazendo essa prevenção, tá certo? E quem vai saber informar melhor o período, tipo, se vai ser anualmente, se a cada 2 anos, vai ser um profissional, um médico, tá certo? Agora parece que tem outra pergunta na plateia, Pedro. Oi, bom dia. Meu nome é Sara, do primeiro BDI. Eu queria saber como o câncer de fato é gerado no seio da mulher. Bom dia. Como é de fato, como eu falei logo no